Olá pessoal, boa noite. Estamos com mais uma live da caricatura. A gente vai ter um convidado super especial, que nem foi semana passada, para começar essa live. É uma pessoa que eu admiro muito do meio artístico, da televisão. É um jornalista multipremiado, que eu tenho a honra de trazer aqui, porque além de um profissional incrível, também é gente finíssima. Vocês já devem ter visto aí nos meus stories ou no meu feed. É o Alessandro Lobianco, que tem... Fiz até ali atrás uma listinha, porque é tanta coisa que ele fez e eu vou ter que lembrar aqui. São diversos prêmios. Hoje ele está trabalhando na Rede TV, no A Tarde é Sua, trabalha no Jornal O Dia, no IG, portal IG, e também está no programa Chupim, na Rádio Metropolitana. Tem 11 livros escritos, diversos prêmios. Começou a vida como jornalista investigativo, hoje também atua na área para parte de celebridades, né? E está sempre fazendo muito sucesso, gente finíssima. Deixa eu ver se ele está aqui. Oiê, Ah, Alessandro, tudo bem? tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado por aceitar o convite, tá? Estou honrado aqui com a sua presença. Super gente boa, sempre tratando a gente com muito carinho. Pô, eu que agradeço o convite. Quero te agradecer, né, o trabalho aqui que você deixou para mim do totemzinho. Achei incrível aqui. Aliás, minha casa agora está toda marcada de André Lemos, né? Que tem, ó, vou mostrar aqui para você a canequinha aqui que você fez para mim também, que está sempre aqui. E ver se dá para ver daí onde eu deixei o quadro, olha, da Valentina que você fez para mim. Ah, que Coloquei legal, aqui, ó. já ganhou um espacinho na parede também. Isso, coloquei aqui, ficou bem legal. Ela ainda não viu. Ela chega que sábado, ela quando vê vai ficar muito, muito feliz. Muito obrigado mesmo, cara. Foi. Eu tô Legal. desde. Eu normalmente começo mais cedo e eu falei, não é possível que hoje vai dar falha aqui no Que sistema. Eu começo a bacana. preparar 3 horas antes. Agora foi. Aqui é o iPad, onde eu vou fazer o desenho enquanto a gente conversa. Aham. E aí eu queria te perguntar, você começou a vida como jornalista investigativo, né? Foi. Foi isso aí, Aqui. cara. Eu comecei, na verdade, assim, meu primeiro estágio mesmo, meu primeiro contato com redação foi com celebridades. Sim, Foi logo no primeiro período da minha faculdade, dei a sorte de passar no processo seletivo da Editora Abril. E esse processo, eu poderia cair em várias revistas da Editora Abril, mas caí logo na revista Tititi, que é da Marcinha Piovesan, que por coincidência ela tá toda quarta-feira com a gente, né, lá no programa da Sônia. Ela sim. participa uma vez por semana. E aí eu fiz um estágio, fiquei 3 anos com a Marcia Piovesan. Ali foi meu primeiro contato mesmo, assim, com uma grande redação, com jornalismo. Fiquei apaixonado de cara, né? Aquela coisa assim, a primeira transa a gente nunca esquece, né? Sim. Então foi logo com esse segmento. E depois eu fui para outras editorias. Depois fiquei 17 anos fazendo jornalismo policial, jornalismo de cidade, jornalismo de política. E depois desses 16, 17 anos, a Marcinha me ligou e falou: olha, a Sônia está querendo reforçar o time dela, porque o programa é todo de São Paulo, né? E tem uma gama de artistas aqui no Rio de Janeiro, né? Uma das maiores emissoras de núcleos de novela está aqui no Rio de Janeiro, e eu estava pensando em te indicar. E aí eu fiquei super feliz, porque eu fazia o hard news, né? Fazia o factual, então não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, já tinha passado meus últimos 16 aniversários dentro de uma redação. E quando ela falou, olha, é muito bacana porque você vai voltar a fazer o que você fazia quando a gente se conheceu há 16 anos atrás, que é o jornalismo de celebridades. Nunca esqueci esse teu trabalho, gosto muito de você, vou te indicar e quero saber se você topa. Eu achei uma delícia voltar, né, a fazer o que eu fiz logo lá no início da profissão, ter uma vida mais tranquila, não trabalhar nem sábado, nem domingo. Apesar de que agora com a coluna do Jornal O Dia voltou o sábado, domingo, feriado, voltou tudo isso. Mas foi bem bacana voltar a fazer, né, o que me despertou assim logo no início da profissão, né? Que foi a paixão por notícias, que foi logo nessa área. E você falou que começou há 16 anos atrás, né? 16 anos atrás Isso. era aquele boom de notícias de famosos, eu lembro que tinha jornal, os programas
tava muito em evidência, Sim, né? sim. O que a As gente tinha, revistas, a assim, gente tinha muito impresso naquela época ainda. era muito diferente, André, porque aquela época era muito impresso. Você ter noção, assim, eu entrei num boom de celebridades que era ainda na banca de jornal. Quando eu entrei na Tititi, foi um desafio muito grande, porque vendia 800 mil revistas, sabe, por semana. Então era muita coisa e ainda estava surgindo esse boom do online, sabe? Pra você ter uma noção, naquela época o Globo estava colocando o site Ego no ar, né? O Ego, hoje em dia nem existe mais esse site. Naquela época, por exemplo, o jornal o Globo estava colocando o Globo Online, né? Aquela coisa assim, online, full time, aquelas propagandas. Então era uma coisa que estava começando, mas ainda era o impresso, né? Ainda era uma outra forma assim de fazer jornalismo, né? Não tinha essa coisa, o que você fala agora está multiplicado em vários sites em menos de meia hora. Então era um jornalismo muito mais romântico, né? Que a gente tinha um carinho maior assim pela notícia. A gente fazia, apurava no dia seguinte, ou no caso das revistas que eram semanais, esperava uma semana rodar na gráfica, chegar às bancas para pegar. Então a notícia era vista com aquela coisa assim, vai nascer um filho, sabe? Hoje em dia já está pronto, né? Parece que tudo já está pronto, tudo é replicado, o que tornou o jornalismo ainda mais acirrado, de uma certa forma, né? Porque você leva uma notícia para o ar, daqui a pouco o colega já está levando para o ar o desdobramento daquela notícia, outro colega já está levando o desdobramento do desdobramento daquela notícia, e você entra numa espiral, né? É muito louco. Ficou a gente perdeu muito da questão da forma como a gente fazia a notícia, porque hoje a gente passou a produzir mais rápido, mas a gente ganhou muito também, porque a notícia ficou mais imediata, ela chega mais rápida para o público, né? O público consome um volume maior para poder formar sua opinião, tem muito mais gente falando daquela notícia, então você consegue fazer um paralelo, ver como várias ferramentas, vários veículos de comunicação estão dando a notícia de viés diferentes. No final, a gente vê que o público ganhou mais, porque ficou mais acessível, a notícia está tá mais fácil de ser consumida, e quando ganha o público, ganha a notícia, ganha o jornalismo, ganha todo mundo. E naquela época, parece que as notícias rendiam mais, né? Rendiam mais tempo. Hoje em dia é tudo muito rápido, assim, com a questão da internet, né? Pois é, Uma hoje em notícia vem, dia, daqui a pouco é outra, você nem lembra. naquela época a notícia rendia muito, porque assim, uma semana você ficava repercutindo aquela notícia nas bancas de jornais, né? E todo mundo ficava assim, caramba, agora vamos esperar a próxima edição para saber o que fulano vai falar, como ele vai se manifestar da notícia que deram sobre ele. Hoje você constrói e desconstrói a notícia muito rápido, né? Antigamente a notícia ela era nova durante muito mais tempo, né? Ela tinha vida durante muito mais tempo. Hoje, com essa configuração do online, você constrói uma notícia em um dia e amanhã essa notícia já está velha, porque já saiu tanta coisa relacionada àquela notícia. O artista foi para as redes sociais, já se manifestou, os familiares dos artistas que estavam envolvidos naquela notícia. De repente, o artista foi se manifestar sobre aquilo e acabou gerando uma outra notícia. Então, realmente, antigamente a notícia tinha uma vida maior, né? Hoje em dia ela está mais descartável, digamos assim, né? Isso. Eu tenho acompanhado as suas entrevistas também na Rádio Chupim, tenho visto algumas. É Chupim mesmo que fala o nome do É programa? isso mesmo, é Rádio Metropolitana, o nome do programa é o Programa do Chupim. Programa bem legal, tem sido bem divertido fazer um programa diário também. E é diferente, né, da Sony, porque tem uma pegada de humor, então me possibilita ficar mais descontraído, ficar de uma forma não tão séria, que é como eu tenho que ser na Sony, por exemplo, porque ali eu lido com notícias muito sérias, né, falando da vida dos famosos, isso mexe com muita gente. Então eu estou tentando me encontrar assim ainda, né, num horário eu passo a notícia de uma maneira, eu estou numa certa formatação, depois de uma hora já estou em outra. E é muito bacana porque a gente é de comunicação, né? Então possibilita a gente utilizar várias formas de comunicação para levar entretenimento e notícia para o público. O que eu notei nas entrevistas da rádio, ali você conversa diretamente com a pessoa que está sendo entrevistada, né? Gente, como é que você consegue desenhar tão rápido assim, cara? Esse aqui é o trabalho mais parecido com feito ao vivo, é diferente das encomendas. As encomendas eu me Nossa. baseio em algumas fotos e eu tenho mais tempo para desenvolver, né? Ao vivo é como se fosse uma amostra grátis do serviço que eu faço por encomenda. É mais para Nossa, entretenimento de festas. que Aí eu bacana. tenho que fazer um pouquinho mais rápido. Tá, que eu ainda vou conversando com vocês, fazendo
Eu não no entendo tempo como é da que você conversa. consegue conversar e fazer isso ao mesmo tempo, porque eu não consigo, por exemplo, conversar e bater matéria ao mesmo tempo, cara. Eu morro de inveja agora de você. Muito tempo desenhando, são 15 anos, eu comecei em 2005. Aí vai meio que no automático, assim, tem gente que compara com impressora em evento. Fala, não, Caraca, parece uma muito impressora rápido. desenhando. Nossa, que maneiro. É diferente, você vai notar que são dois resultados diferentes. Nossa. Mas a ideia é sempre parecer com a pessoa e que sirva como uma lembrança, né? Para as festas, entretenimento e tudo mais. Nossa, muito legal, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tua família, teus amigos, eles te exploram muito com isso? Ou você, porque assim, eu tenho amigos que são super talentosos, assim, sabe, com várias coisas. Então, eu tenho um amigo que ele toca violão e aí, por exemplo, quando a gente faz um churrasco, o cara não consegue ter paz, o cara não consegue aproveitar o churrasco. O cara já até reclamou uma vez falando, eu vou deixar o violão em casa porque pô, vocês não param de pedir e eu não consigo aproveitar. Até que um dia ele fez isso. A gente foi na casa dele, pegou o violão e colocou ele para tocar a música. Teus amigos te exploram muito nessa questão, assim, cara, faz uma caricatura minha, que não sei. Ou você consegue ter paz, assim, com seus amigos, seus familiares, seus conhecidos? Olha, eu vou te falar que boa parte do meu núcleo de amigos hoje é desenhista. Então Ah, já fica mais fácil, porque isso é comecei a faculdade, estratégico. eu comecei a faculdade em 2005 com 16 anos de idade. Eu Aham, passei no vestibular com 16. Aí tem os amigos da época de escola, mas eu não vejo muito tempo, assim, porque já comecei a faculdade e comecei trabalhos na sequência. A gente se aham. comunica pela internet e tal. Aí eu consegui amigos da área de desenho muito cedo, então a gente troca ideias e tudo mais, mas não chega a ter essa necessidade de trabalho um do outro, E não, os porque todo mundo tem familiares? trabalho. Então, de vez em quando tem alguns pedidos e sempre atendo conforme a demanda. Eu falo assim, ó, tem evento, encomenda essa semana e não dá agora, mas sempre que dá, eu atendo sim, porque todo mundo pede com muito carinho. Sim. Então, sempre que dá para fazer, não tem problema. Caraca, me diz uma coisa, você consegue se desapegar a isso, por exemplo? Você consegue se dar férias e falar, eu vou ficar um mês sem desenhar, ou isso é impossível? Você não Não, consegue? não consigo. A minha esposa é a prova. A gente sai para poder viajar em algum lugar, aí daqui a pouco tô ali mexendo no celular para poder ver pedido de orçamento, encomenda. Aí agora Aham, que tem Instagram, que você precisa se comunicar, eu tô gostando disso, começar a me comunicar. Eu sou muito tímido, ainda sou tímido. Eu, quando era mais novo, eu fiz faculdade. Eu fiz curso de teatro para aham, soltar um pouquinho a timidez. Isso com 12, 13 anos, porque eu já sentia muita timidez. Aí me aham. ajudou um pouco. Mas aí agora com o Instagram que eu tô conseguindo soltar um pouquinho mais para poder me comunicar direto com a câmera e tal. Eu tinha muita dificuldade com isso. E agora eu tô conseguindo um pouquinho mais. Bacana. Eu fico imaginando assim, numa época que não tinha, né, as redes sociais. Eu, por exemplo, sou muito tímido também, sabe? Eu acho que eu já perdi muito minha timidez em relação às redes sociais também, que me ajudaram muito a entrar num programa, fazer um programa ao vivo. Mas eu fico imaginando uma outra geração que não era nossa, que tinha que se preparar, tinha que entrar na televisão, tinha que, né, dar uma palestra, ir para algum lugar, falar em público. E não tinha essa coisa das redes sociais, né? Não tinha esse hábito. Hoje, pra gente, tá muito mais fácil, né? As crianças hoje em dia pegam o celular e já vai fazendo live na rua, né? Você vê a criança com o celular na mão fazendo, se comunicando Sim, super bem. sim. E me diz uma coisa, cara, desculpa, você vai entrevistar repórter, jornalista, e acontece isso, o jornalista começa a te fazer pergunta, que a gente é uma raça muito curiosa. Você se encontrou de cara com as caricaturas ou você também foi aquela pessoa que chegava num lugar, começava a desenhar o lugar, que você alguma coisa que te chamava atenção, que você estava vendo? Como é que foi tua relação com o desenho até você se encontrar na caricatura? Eu desde novo falava que seria desenhista, mas eu nunca pensei que seria caricaturista. Surgiu assim, a minha mãe fez liceu de artes no Rio, então desde pequeno eu tive acesso a material de desenho, livros e tudo mais. Ela deixava, se mexeu, ela tipo riscava na parede do quarto, deixava, e minha mãe deixava lá como se fosse uma obra de arte no quarto. Então eu tive essa liberdade desde cedo. E aí com 12 anos de idade, mais ou menos, eu já falei que seria artista. Eu gostava de futebol também na época, mas com 13 anos eu quebrei o pulso esquerdo. E demorou muito o processo de recuperação, né? Aham. Como foi o esquerdo, eu já defini que seria desenhista. Falei, daqui a pouco eu vou fazer o vestibular, que eu fiz com 16 anos. Aí decidi fazer. Brincava com as pessoas com caricatura no colégio, né? Professor, sem professor ver. Com os amigos eu brincava também, apesar da timidez. Mas aí no primeiro ano da faculdade já surgiu o pedido de trabalho com caricatura.
foi pra caricatura em evento mesmo. E de lá pra cá nunca parei. Não Entendi. imaginava que eu seria caricaturista, mas foi por acaso. E assim, eu lembro que antigamente, quando eu era criança, as pessoas tinham muito medo de ser caricaturadas, porque, por exemplo, a gente vê suas caricaturas, elas são idênticas, assim. A pessoa fica feliz em ter uma caricatura, mas eu lembro que antigamente as pessoas tinham medo, porque me corrija se eu estiver errado, mas a caricatura ela tinha uma coisa muito de ressaltar algum defeito na pessoa, alguma característica muito marcante, por exemplo, um sinal que a pessoa tinha no rosto. Eu não gostava, os caricaturistas destacavam muito aquilo, um nariz, uma coisa. E isso houve alguma coisa por uma mudança ou tratava-se só de um estilo diferente de caricatura que também a gente A tem isso minha, até hoje? a minha esposa me acompanha aqui na live, ela está apontando assim pra ela mesmo. É porque ela teve influência nisso. Aham. Teve dois motivos. Quando eu era mais novo e quando eu comecei com a caricatura, eu tinha aquela ideia assim, não, caricatura tem que ser exagerada. A caricatura vem do caricare, quer dizer, carregar, exagerar. Quando uma pessoa faz humor, por exemplo, ela está fazendo algo exagerado, caricato, né? Entendi. Então eu tinha muito essa raiz, assim. Aí quando eu comecei a fazer os trabalhos para TV, na época do video show e tudo mais, o pessoal da produção, super gente boa, falava assim, ó, fulano de tal, se puder, pega um pouquinho mais leve, porque, sabe, ator, vai aparecer ao vivo e tal. Aí eu comecei a adaptar o traço. Só que aí os clientes começaram a gostar Aham. do que aparecia no feed, né? Aí eu Aham. comecei a deixar o tracinho mais leve. E minha esposa já tinha me alertado sobre isso também. Ela falou assim, pô, a moça vai toda bonita pra festa, bota maquiagem, bota vestido, aí você chega lá e bota nariz enorme e tal. Aí eu peguei essas duas referências e fui exagerando menos. E vi que o pessoal foi gostando. Porque na festa todo mundo ria, né, quando eu fazia o trabalho Sim. exagerado. Mas aí depois guardava na gaveta a caricatura, não botava na parede. Aí, entendi, não fazia vitrine, né, com aquilo. Exatamente. Hoje o pessoal gosta e depois me contrata de novo para outra festa. Ah, entendi. Mas mas assim, no final é tudo uma questão de estilo mesmo, né? Isso, na verdade, a caricatura ela tem a função de ressaltar características. Eu ainda tento fazer isso, só que de forma um pouquinho mais lúdica. Não Aham. exagerando tanto as características físicas, mas você pode brincar um pouquinho com a personalidade da pessoa. Que nem você, né, eu peguei a lupa, botei grandona e tal. Eu vi que você pode fazer isso com outras características, sem Entendi. ser tão ofensivo, né? Porque uma das funções da caricatura é, de certa forma, ser ofensiva. Sim. Isso faz parte do trabalho. Se você tivesse nesse estilo me caricaturando, o que que você ressaltaria, cara? Ó, todo mundo pergunta isso. Pode falar. O nariz ele é um pouquinho mais caído, assim, acho que Aham. poderia ser uma característica. O olho bem pequenininho. E isso é muito louco, né? Porque você teve que se adaptando assim num mercado de celebridades, que é o que você entrou, Isso, que é um público muito vaidoso, né? exatamente. Exatamente a palavra que eles usavam. Teve caricaturas que o pessoal gostava mais, ou gostava menos na TV, e eu fui utilizando isso a meu favor. E eu sempre entendi o cliente, assim, eu sempre me coloquei no lugar do cliente, pensando, se ele está contratando, ele tem que se identificar. Uhum. E isso foi Se muito ele quer importante. colocar a canequinha em cima da mesa no vídeo, ele vai ter que gostar muito dele, né? É, não adianta eu exagerar, eu fui adaptando o traço. Teve gente no início que gostava um pouquinho menos, mas aí eu fui adaptando para chegar no resultado melhor. Ah, muito bom, cara. Deixa, você está conseguindo ver as perguntas aí, mano? Não tô conseguindo ver nenhuma aqui. Teve Zaquiel de Mato Grosso na live. Teve. É que para mim não tá aparecendo as perguntas, tá uma coisa doida aqui. Eu não tô respondendo vocês que estão fazendo perguntas porque não tá aparecendo para mim. Minha esposa que tá aqui no fundo, ela tá só aguardando a gente parar, dar uma pausa aqui para poder responder. Eu não consegui ver nenhuma. Teve alguma específica que você queira que eu passe para ele? A pergunta pro Lobianco? Alguma? Eu vi muito elogio. Tem muita gente elogiando o Ah, legal. Lobianco aqui, gente que acompanha. Tinha muita gente, tem Fátima, Malu, que já tinham, conhecido o seu trabalho e me acompanham também e pediam para fazer live com você, Ah, porque que já conhecem os bacana. dois e tal. E estavam sempre pedindo, assim, no meu feed. Eu achei Legal. super bacana, que aí já calhou, né? Sim, sim. Tem um pessoal muito bacana que está sempre comigo. A Fátima já até sei quem é. Muito legal É, ela. tem alguma específica aí? Então, para lembrar aqui o pessoal, a ideia da live é sempre ter essa abertura. Eu convido uma pessoa que eu admiro da área artística para poder iniciar, a gente troca um bate-papo, eu faço o desenho dela. E quem está participando da live, seja da parte do Lobianco, seja da minha, o perfil que está aparecendo na caricatura que é da minha esposa, que é poeta também, vocês podem dar uma olhadinha lá, Luciana Prosa, para poder acompanhar
Luciana.prosa, me corrigiu aqui, para poder acompanhar o trabalho. E vocês podem fazer caricatura daqui a pouquinho também, tá? Isso vai depender da interação. A minha esposa está anotando alguns nomes ali de pessoas que estão interagindo. E também, se vocês fizerem compra de selo, tem prioridade do maior para o menor, que o Instagram está sempre pedindo para poder utilizar as ferramentas novas. Então, compra de selo do maior para o menor tem prioridade e interação aqui no feed ou pessoas que interagem comigo no Instagram também. Eu só não vou conseguir escolher pessoalmente hoje, porque eu não estou vendo nada. Que Mas legal. Tem muita gente bacana aqui que eu já estou vendo. A Maria Tereza, que a mãe da Lu, uma pessoa muita gente boa. A Aninha Barros. Nossa, que legal. E são pessoas que me acompanham que eu sempre falei, cara, tem que acompanhar teu trabalho também. Então, estou vendo que deu certo. Que bacana, cara. São pessoas muito legais, assim, para estarem acompanhando a gente aqui. Esse trabalho que eu fiz no mundo artístico é muito curioso, assim, porque eu sempre esbarrei com pessoas incríveis. Você tem o Rafael San da semana passada, Sim. estão sempre apoiando, curtindo o trabalho, e isso é um incentivo imenso, assim, para quem tá na área artística, né? Esse feedback, essa troca. Você já fez algum trabalho para algum artista que o artista chegou e te fez um pedido, assim? Porque eu lembro uma vez que eu estava com minha mãe na praia, lá em Maceió, e tinha uma galera que desenhava, né, as pessoas na praia. Aí teve um cara que começou a desenhar minha mãe, ela foi e pediu na chincha, falou assim, pô, tem como dar uma afinada aí na minha sobrancelha, assim, colocar... Isso já aconteceu, assim, com algum desenho seu, alguém? Em geral, em eventos, com artista especificamente não, mas em geral em eventos as mulheres já sentam falando assim, me deixa mais magra e me deixa com o nariz menor. É Já o chega básico, com elas sentam foco no dessa forma. desenho, né? É. Aí, normalmente eu pego um pouquinho mais pesado com os homens, em evento brinco um pouquinho mais, não que eu exagere muito, mas em evento me sinto mais à vontade para brincar, porque ali é uma atração, né, uma brincadeira. Sim. E com as mulheres eu já pego mais leve, o pessoal nota isso de cara. Mas aí eu sempre falo assim, é porque mulher é meio arriscado, se você exagera aqui, você pode não terminar o evento, né? Aí Você eu pego um pode pouquinho mais terminar leve. sendo enxotado do casamento, né? Exatamente, eu pego um pouquinho mais leve com as mulheres, elas ficam satisfeitas e os homens brincam entre si ali. Normalmente na festa fica um monte de gente atrás de mim e o pessoal já brincando assim, ah, fulano tem nariz maior, pode aumentar isso aí. A orelha dele é maior, tá? Hoje, tua demanda maior de trabalho, ela está em que segmento? Está nas encomendas pela internet, está nos eventos, né? Que eu vi que você trabalha muito em evento. Onde que tua demanda maior é concentrada? Eu, a gente está saindo da pandemia agora, né? Eu estava com muito evento fechado e na pandemia eu consegui fazer uma reversão para as encomendas até com uma certa agilidade, que eu tenho alguns parentes que moram na Europa e me alertaram falando, o negócio tá muito sério, tá do jeito que tá aparecendo na mídia mesmo. Aí eu consegui fazer uma reversão a tempo para encomenda, comecei a jogar anúncio, aí passei o período da pandemia praticamente com encomendas, mas não parei de agendar evento. Uhum. O ramo de festa é que nem ramo de vestuário, comida, as pessoas podem estar na situação que for, que continuam agendando. É uma Você área chega a que, fazer quantas caricaturas por dia, André? em evento, eu calculo por hora. É mais ou menos umas 20 pessoas por hora no Tudo serviço. isso. Isso, no serviço preto e branco e umas 15 pessoas no serviço colorido, por Nossa, hora. por dia, assim, quais encomendas mesmo online você desenha? Assim, num dia em casa, você faz quantos trabalhos? Encomenda é mais lento, é um trabalho bem diferenciado, assim. Eu posso demorar de algumas horas ou mais de um dia. Às vezes acontece da pessoa me mandar algumas fotos que a pessoa muda muito de foto para foto, aí eu faço desenho, aí não estou gostando muito, eu deixo um pouquinho ali de lado para dar uma arejada na mente, depois eu volto para poder olhar. Às vezes eu acho parecido depois, e às vezes eu acho que tem que fazer alguma mudança. Aí são trabalhos que podem demorar de algumas horas a alguns dias de E encomenda, é um pouco mais complexo. nesses casamentos, você fica quantas horas trabalhando? Em média, 4 horas. 4? Nossa, De então 4 a 5 horas. e aí por hora você chega a fazer 100 caricaturas, então. Entre 100 e 120 caricaturas numa festa. Caramba, caraca, Eu fiz um muito. cálculo por alto aqui outro dia, eu acho que eu já desenhei umas 50 mil pessoas, Nossa, é muita contando gente. festa e encomenda. É muita gente. É muito louco, né? Porque você nem imagina a quantidade de trabalho seu que tem espalhado aí pelas casas das pessoas, né? Não Não. tem como lembrar, mas tipo, tem muito trabalho seu espalhado em muito lugar, né? Até fora do Brasil. Isso aí é uma loucura, né? Deve dar maior orgulho, assim, porque arte, né?
A gente não tem Sim. dimensão até onde ela vai. Esses dias eu estava conversando com um tatuador. Eu falei, cara, você tem noção, né, do quanto o seu trabalho está nas pessoas, né, em tantos locais do mundo? E meio que a pessoa fica acostumada com isso, né? Mas não pode acostumar, porque é uma valorização muito grande, né, cara? Seu trabalho, pô, 50 mil caricaturas que você fez. Não dá para ter noção do quão espalhado isso tá, né? E na casa de tanta gente, o quanto de pessoas que olham e comentam o seu trabalho, né? É imensurável isso, é muito legal. E só quando você para poder fazer um cálculo, eu tive que pegar todos os eventos que eu já fiz, porque eu boto tudo na agenda do computador. Aí eu peguei e fiz uma média, junto com as encomendas também, aí deu mais ou menos esse cálculo aí. É uma cidade pequena, né? Uma cidade com Sim, 50 mil habitantes aí. É realmente um número que me impressionou quando eu fiz a conta. Eu tô há 15 anos no mercado, então é muita coisa. é muito tempo, cara. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a gente estudou, né? A gente começa estudando os tempos mais remotos do jornalismo, assim. E a gente estudou muito jornalismo de desenho também, né? Numa época em que não era possível ainda retratar as coisas por uma máquina fotográfica, né? Uma época que ainda não tinha esses equipamentos. Era muito louco, porque o repórter ia a campo e um desenhista ia junto. E ele ficava retratando ali no papel também cada um na sua característica específica, né? Uns em formato mais de desenho, outros uma coisa mais, uma ilustração mais realista, mas a notícia sempre dependeu, né? Também dos ilustradores, assim, eu vi algumas cenas, assim, algumas fotos depois, na época, porque mesmo quando chegou a máquina fotográfica, ainda era muito mais fácil, o pessoal estava muito acostumado com os desenhistas, eles faziam isso com muito mais propriedade do que alguém conseguia com uma foto no início dessa revolução tecnológica retratar a notícia, né? Isso é muito Isso. E aqui a louco. gente tem nomes, tem Debré, né, que fazia trabalhos do Sim, tipo incríveis. A revista Ilustrada, que foi muito famosa no século XIX. E, por sim. exemplo, no século XIX, o nome caricatura, ele se referia a um trabalho diferente. A caricatura, na época, se referia ao que é a charge hoje. A A charge, diferença, né? isso, a charge hoje é mais para... Ela envolve a caricatura, inclusive, pode ter uma caricatura, mas trata de um tema social ou político, é mais ligado ao jornalismo, por exemplo. Sim, A sim. caricatura na época era chamada portrait charge, que era o O retrato retrato, né? caricato da pessoa, né? Aí Sim. naquela época, aqui no Brasil era muito forte, e inclusive para o século XIX era um dos países mais fortes nesse sentido, porque era um dos poucos que tinham uma liberdade de expressão e Sim. jornalística feita pelo Dom Pedro II, né, e Dom João VI, que tentaram liberar bastante isso. Acho que a frase de Dom Pedro II, se não me engano, era como é que é? Imprensa se combate com imprensa. Muito bom. É Mesmo sendo, exatamente isso. mesmo sendo imperador, ele deu toda a liberdade para a imprensa e nunca tentou censurar nenhum jornal. Sim, sim, que bacana, cara. E é isso mesmo, essa frase ela é muito simbólica, né? Eu acho que essa frase tinha que ser muito factual hoje, né? A imprensa se combate. Se a gente tiver que combater a imprensa, é com a imprensa, né? Também não tem outra forma. Exatamente. Muito legal, verdade. A tua esposa, ela é artista também, né? Ela é poeta, que Isso. você falou. Mas ela desenha também ou não? Não, ela é atriz e sempre brincou com poesia, escreveu e tal, e hoje está levando um pouquinho mais a sério, colocando no Instagram também, está com uns trabalhos incríveis. Ela está Legal. fazendo em vídeo também, aproveitando a parte de atuação junto com o que ela escreve. Sempre escreveu muito bem. E agora está aproveitando para colocar no Instagram, está fazendo um sucesso legal também. Bacana. Você tem livros, André, com as suas caricaturas? Você já publicou? Ainda não, mas estou pretendendo para os próximos 2 anos, Tem que assim. fazer isso, cara. Juntar um livro com as principais caricaturas que você já fez. Isso é muito bacana. Eu estou pretendendo fazer um pouco. Tem muito desenhista no meu Instagram, né? Então estou pretendendo fazer alguma coisa mais voltada para incentivo desses profissionais, porque o desenho no Brasil, até fiz uma postagem esses dias brincando com isso. Atores e música, você ainda tem muita abertura no Brasil. A música é muito popular. Todo dia tem um músico novo e tal. Mas no desenho, nas artes plásticas, você pode contar nos dedos as pessoas que aparecem, né? São poucos que se destacam no mercado. E me tira uma Aí, dúvida. É, é puro talento ou tem a questão da técnica também? Por exemplo, qualquer pessoa leiga hoje, ela pode ser um caricaturista, mesmo que ela não tenha o dom, a vocação, por meio do estudo das técnicas, a gente consegue fazer, por exemplo, as caricaturas que você faz? sim. O tom no Brasil é muito forte, né? Essa ideia de tom no Brasil.
Eu acredito que a pessoa pode vir com alguma habilidade específica, que nem a pessoa que tem facilidade para jogar futebol ou para desenhar, mas eu sempre tomo como base uma referência de uma situação que eu vivi. Eu fiz um restaurante, uma pintura no teto do restaurante em Copacabana, uma vez, Aham. e vieram duas americanas conhecer o restaurante, ficaram entusiasmadas e tal, eram recém-formadas, e falaram que queriam ter uma aula experimental comigo, de desenho. Aí eu fui começar a explicar para elas e vi que na época o desenho delas estava muito proporcional ao que eu fazia na época. Uhum. Elas falaram que não desenhavam. Aí elas me explicaram que a aula de arte nos Estados Unidos é aula de artes mesmo, Sim. entendeu? Aí o pessoal, quando sai da escola, eles saem desenhando o rosto perfeitamente, pelo menos é o básico. Sai fazendo uma escultura perfeitamente. Então, a questão do dom um pouquinho eu trato, assim, respeito, que tem a questão religiosa, algo por trás, mas eu acho que acaba servindo como uma espécie de, tipo assim, eu não preciso me dedicar para isso porque isso é dom. Não, Entendi. Não sou é, capaz, né? exatamente, é dom, é só para ele. E você se sente confortável com essa situação do dom, né? Aí eu já tive alunos que não desenhavam nada, na faixa de 60 anos de idade, mas se dedicaram bastante e desenham perfeitamente hoje. Não conseguia fazer um quadrado, e hoje desenha rosto perfeitamente. Mas toda semana eu estava lá, fazendo aula de desenho. Quando eu não estava Estudo, né? treinando. Tem que estudar Isso. muito. Tem que estudar muito. Caramba. Legal, fiquei mais animado agora. É que nem eu, por exemplo, eu adoro música, mas eu nunca consegui dedicar um minuto para tocar. Como que eu vou dizer que eu não sei tocar? Sim, Eu nunca dediquei, sim, sim. nunca tentei Verdade, pegar um instrumento. verdade. Você então dá aula, né? Hoje eu estou colocando os vídeos à disposição no YouTube por falta de tempo, porque eu estou trabalhando muito com encomenda e eventos, então não tem mais tempo. Aí as pessoas me pedem muitas dicas no Instagram, só que não dá para poder explicar desenho falando. Entendi. Aí eu deixo alguns vídeos disponíveis no YouTube sempre que eu posso para poder ajudar esse pessoal. Entendi. Qual que é o teu YouTube? É caricaturista André Lemos também. Ah, tá. Todas as tuas redes estão exatamente como tá aqui. Beleza. Isso. Legal. É, Vou eu acompanhar tô, teus vídeos lá. Quem sabe eu aprendo a fazer alguma coisa. isso. E eu vou tentar, a partir do ano que vem, me dedicar um pouquinho mais lá, porque ainda está muito na parte teórica, assim. Como se divulgar, que artista tem muita dificuldade de se divulgar, né? E coisas do gênero, mas eu vou tentar botar mais a parte prática Ah, lá é. também. Porque aí, agora que eu tô com equipamento aqui para poder preparar, esse tipo de live que eu tô preparando aqui, eu demorei muito porque eu tô com duas câmeras, aí tava microfonia, trabalhar com duas, né? Sim, Eu sim. demorei para conseguir ajustar. Entendi. Caramba. E esse iPad aí, por exemplo, que você está fazendo, essa ferramenta que você está fazendo a caricatura, é um software específico? Isso, é o iPad Pro, e que tem uma caneta específica, ela é mais sensível, né? E eu uso o Procreate, que ele tem uma Uhum. sensibilidade muito boa, assim, o aplicativo, né? Ele Entendi. reproduz quase o que você faz na mão, dependendo da Você ferramenta faz que na você mão utiliza. mesmo, né? Isso. É como se estivesse Entendi. desenhando uma prancheta, só que aí você não precisa, por exemplo, a colorida tem um leque de opções de cores. Você faz tudo aqui dentro. É mais fácil, mais sucinto, assim. Caramba, que maneiro, cara. Que É, legal. quero te agradecer pela participação. É porque agora eu vou abrir a possibilidade de outras pessoas que estão acompanhando a live serem Sim, desenhadas também. Eu vou legal. convidar, e está fazendo sucesso danado. Eu sempre estou convidando algumas pessoas que já acompanham meu trabalho, eu nunca tive oportunidade de ver pessoalmente, às vezes pessoas do Ceará, da Bahia, que curtem meu trabalho, e agora eu posso conversar 10 minutinhos e estou achando pessoas incríveis. Eu vou até Bacana. depois começar a cortar esses trechos de entrevista e colocar. Tem criança, tem pessoas com mais idade, muitos artistas que trabalham com isso, e eu estou trocando um bate-papo e fazendo desenho. Até Muito como forma de legal. agradecer a presença deles no Instagram, né? Que eles estão Sim, sempre não, por essa aqui interação compartilhando, é muito curtindo. legal, cara. É muito legal você entrar para ver uma live, ver um bate-papo de alguém e sair com a sua caricatura. Isso é muito Sim, legal, muito bacana. tá. Parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho. Obrigado aí pelo convite. Obrigado mesmo. Você passou aqui em casa para deixar as coisas. Queria muito ter te encontrado, porque eu sou fãzão do seu trabalho. Só queria ter feito uma foto contigo. Mas vi que Não tua vai faltar agenda oportunidade, também é hein? muito Eu estou corrida. aqui. Você é um cara difícil. Você é um artista difícil. Eu Vamos ter moro que aqui na Zona remarcar Oeste, você é da isso. Zona Sul, né? Eu moro aqui pertinho do Projac. Mas quando for aí, a gente pode tirar uma foto sem problema. Vou querer também, com certeza. Também sou seu fã. A gente se Fechado. acompanha sempre na TV. Eu até ia falar na questão do programa Chupim, que a sua abordagem na entrevista, você consegue tirar informações sem ser ofensivo.
E a gente acha isso super legal, assim, que você consegue fazer ali com jeitinho, você tira informações incríveis das pessoas sem parecer ofensivo. É medo de tomar um fora. Mas é sensacional, assim, porque hoje em dia as pessoas têm essa dificuldade de comunicação e é terrível, né? É verdade. Ali o objetivo é levar entretenimento, né? Então, para o Sim, entretenimento ficar bacana, tem que estar confortável o entrevistador, tem que estar confortável o entrevistado, e aí o público sente isso também, né? Então, sim. o legal é que seja bom para todo mundo, né? Sempre. Tá ok. Eu te agradeço muito. Qualquer dia a gente pode fazer uma outra live para poder ter mais tempo. Vamos Aí só sim, de cara. conversa mesmo. Vamos E eu, sim. Vamos eu te fazer agradeço uma no. demais. Quero fazer uma no meu Instagram, te entrevistando também esse teu trabalho na televisão. Hoje o teu trabalho tá no Balanço Geral, tá no Video Show, tá na Tadzia Sua, você tá aí cheio de trabalho nas emissoras também. As canequinhas do Video Show fizeram o maior sucesso. E eu lembro que eu assisti o Video Show antes de te conhecer, vi a canequinha e eu falei, caraca, agora me deu esse estalo. Hoje eu tô conversando com o cara que fazia as canequinhas que eu olhava no Video Show, tinha nem noção que era. Muito bacana a vida. Dá uns loops, né? Que é muito legal, muito Exatamente. legal. Obrigado, Exatamente. obrigado aí de coração. Obrigado mesmo, amigo. E eu que agradeço. Obrigado demais, assim, pelo carinho de vocês. Aproveita o pessoal dele ali e fala, gente, fica na live. É, Pede bastante que vai escolher. minha esposa que vai me alertando aqui das coisas, porque ainda fico essa parte de background aqui, tem um pouquinho de dificuldade. Ela pediu para alertar com o pessoal que está vendo a partir do Instagram do Lobianco para continuar na live, porque eu vou poder desenhar vocês também, tá? Já tem gente que comprou selo aqui, eu vou dar prioridade, mas pessoas que interagem muito aqui na live, que minha esposa está anotando ali, também vão ter prioridade para ser desenhados, tá? A gente conversa um pouquinho, faz um bate-papo e vocês ganham a caricatura. A sua caricatura, Lobianco, depois eu vou deixar num link no Instagram, nos stories, para poder baixar. Você clica ali, Para eu aí pegar pode lá, eu baixar em alta quero. resolução, Pô, obrigado, obrigado. tá Mais ok? uma, cara. Obrigado mesmo. Muito feliz. Então, gente, continua aí que vocês agora vão ser caricaturados. Valeu, André. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, cara. Um Boa beijão aí noite pra sua aí, muito esposa obrigado pelo também. seu tempo, viu? Valeu. Conta sempre comigo. Tchau, tchau, irmão. Obrigado, tchau.